Nesta aula, nós vamos aprender a criar as nossas parcelas utilizando uma ferramenta de precisão chamada Create Parcel Right of Way. O que significa essa forma de precisão? Ela vai considerar uma distância a partir do alinhamento que está representando um eixo de rua, como se a distância fossem as margens das ruas. Aprenderemos também um processo bastante interessante para inserir um cul-de-sac, ou também conhecido por rotatória, que é muito utilizado em loteamentos. Para começarmos, nós vamos então abrir o desenho 3.1, que contém um pequeno objeto, que vai representar o nosso loteamento, e nós vamos transformar uma parcela principal a partir das bordas desse objeto e criar outras a partir dos alinhamentos que serão criados com essas ruas aqui. Então vamos lá, primeiro vamos criar a parcela principal. Create Parcel from Objects, vou selecionar os objetos externos, Enter. Tem aqui o meu site loteamento e posso mudar o estilo de rótulo, mas vou deixar nome, área e perímetro mesmo. Clico aqui, OK, está aqui a minha propriedade. Agora eu vou transformar em alinhamentos. Lembre-se que quando nós transformarmos em alinhamentos esses eixos de rua aqui, ele vai interagir com a parcela gerando outras parcelas. Então vem aqui, Create Alignment from Objects, clico, Enter. Mantenho esse mesmo sentido. Coloco um nome aqui, por exemplo, Rua 1, mas tenho que lembrar que o local tem que ser o mesmo da parcela, loteamento. OK, já criou aqui para mim, mas não interagiu com a parcela, não conseguiu criar uma outra parcela porque ele não gerou um segmento fechado aqui. Agora eu vou transformar o outro alinhamento. Clico aqui, Enter, vou colocar aqui loteamento e vou mudar para Rua 2. Está aí, um processo simples, mas muito utilizado para gerar as parcelas. Agora eu tenho 3 parcelas e a partir dela nós vamos aprender a criar as margens da nossa rua e ter a nossa rotatória instalada aqui no final dessa rua. Isso que nós acabamos de ver não é nenhuma novidade. A novidade é o comando Create Parcel Right of Way, que eu vou encontrar aqui dentro da minha opção Parcela, dentro do menu Create Design da aba Home. Então eu clico aqui e vem em Create Right of Way. Quando eu clico em Create Right of Way, ele pede que eu selecione as parcelas. Olha aqui, ele vai a partir da parcela que eu quero trabalhar. Então vamos dizer que a primeira parcela que eu quero considerar a largura da rua é a propriedade 13. Então eu venho aqui no rótulo dela, clico, selecionei e pressiono Enter. Depois que eu fiz isso, eu tenho que parametrizar essa largura de rua. Você deve tomar muito cuidado e estar ciente que os valores que você vai inserir, eles têm que ser possíveis. Você não pode criar uma parcela dentro de valores que você não consegue trabalhar. Então, para esse desenho aqui, eu vou colocar 5 em tudo. Tá? Coloquei 5 metros em tudo. Então, a minha rua vai ter 5 metros de largura. Quais são as opções aqui? Limpar as parcelas na sua fronteira e limpar as parcelas e o alinhamento na interseção. Normalmente a gente não coloca para limpar ela nas fronteiras, para não achar um resultado muito interessante. Agora, o que eu faço? Clico em None. O que eu faço então? Eu limpo as interseções dos alinhamentos para gerar uma interseção entre ruas. Então eu vou limpar aqui com o comando Fillet, gerando aquele raio redondinho. Então eu vou deixar OK aqui e nós vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, tá vendo? Foi criada a nossa parcela aqui considerando a rua. Aqui o que aconteceu? Eu criei ela, por eu não ter selecionado a primeira opção, ele não limpou esse pedaço aqui, tá vendo? Senão ele também faria um arco que nem esse aqui em cima, na nossa fronteira, e aqui embaixo ele criou para nós um arco na interseção das ruas. Agora que nós já fizemos essa primeira parcela, eu vou aplicar nas outras. Nessa de baixo aqui, eu vou, além de limpar a interseção, eu vou limpar a fronteira para que vocês vejam também o que acontece. Então eu venho aqui em Parcel, Create Right of Way. Agora eu vou selecionar minha parcela, olha ele pedindo aqui na minha barra de comandos. Então eu clico aqui, Enter. Vou deixar 5 mesmo, só que agora eu vou limpar as fronteiras das parcelas. Então vou colocar aqui, por exemplo, chamfer, só para a gente ver o que muda. Vou deixar 5 mesmo, Fillet, OK. Olha aqui, ele mudou para mim, a interseção ele deixou como Fillet, como eu pedi. Só que as fronteiras ele gerou um corte em chanfro também.
Isso aqui vai depender do projeto seu. Normalmente o pessoal não limpa as fronteiras, deixa a fronteira retinha mesmo para fechar o lote da pessoa, que nem é o lote aqui de cima. Vamos fazer isso para outra aqui e ver o que acontece. Parcel, Create Parcel Right of Way aqui. Seleciono essa parcela, Enter. Não vou colocar nada aqui na minha limpeza de fronteiras. Vou deixar 5 e 5 mesmo, Fillet. Ok, criou aqui. Quando ele cria uma parcela desse jeito aqui, o ideal é inserir uma rotatória, um cul-de-sac, como é chamado. E nós temos um bloquinho e vou ensinar a vocês um processo bastante interessante para fazer isso. Para inserirmos essa rotatória, então, eu vou abrir um desenho chamado cul-de-sac, que vocês têm aí. Vou selecionar essa rotatóriazinha completa, utilizar o comando Ctrl+C, vou fechar aqui, não vou salvar e vou colar dentro desse desenho agora. Está aqui. Olha só que interessante, meu desenho é muito maior do que o espaço em que eu tenho que inserir aqui dentro. Como que eu faço para encaixar direitinho essa rotatória nesse segmento e deixar no tamanho legal? É muito simples. Existe um comando do AutoCAD chamado Align. Ele serve para alinhar objetos. Ele é muito utilizado em várias maneiras e o pessoal às vezes não sabe o quão amplo é esse comando. Então eu vou alinhar aqui. O que eu faço? Eu seleciono o objeto. Então é esse objeto que eu quero alinhar. E agora que eu selecionei, pressionei Enter, eu tenho que selecionar os pontos fontes. Então eu quero encaixar esse pedaço aqui em cima. Ó. Cliquei aqui. E quero encaixar esse pedaço aqui embaixo. Pronto. Enter. Ele vai perguntar, você quer escalar o objeto com base nesse alinhamento que nós fizemos? Eu quero que ele fique no tamanho correto. Yes. Enter. E agora está instalado o nosso cul-de-sac aqui. O que eu tenho que fazer é transformá-lo em parcela. Como que eu faço isso? Parcel, Create Parcel from Objects, clico nele por completo e pressiono Enter. Vou na minha janela de criar parcelas, ok, só que olha só, ele não encaixou corretamente, ele manteve esse pedacinho aqui. Agora é só eu excluir esse pedacinho. Como que eu excluo esse pedacinho? Parcel Creation Tools. Vou deletar ele aqui agora. Selecionei, mesclei as nossas duas parcelas e agora eu gerei uma rotatória aí para nós. Nesta aula nós conhecemos um interessante comando Create Parcel Right of Way que cria parcelas considerando a largura da rua. E com isso nós podemos inserir desde cortes em interseções até cortes em lotes. O que nós podemos fazer também é quando a nossa rua não gera várias parcelas, a gente pode inserir uma rotatória dentro dela para que a gente possa criar a parcela de uma maneira mais adequada.